Acho que o primeiro passo é saber entender e saber se posicionar. Entender que o quê? Se você tem um empresário, se você tem uma equipe por trás de você que está fazendo a gestão da sua carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é, claro que é confiar neles, porém você tem que seguir o projeto, o planejamento. Porque se você não precisar seguir o planejamento, se você não precisar seguir o projeto, você não precisa do empresário. Você não precisa do produtor. Segue carreira solo. Faz igual o Sidoca. Sidoca não tem empresário. Sidoca não tem empresário. Djonga não tem empresário. Os caras dão aulas e palestras. Porque os caras já sabem se posicionar. Os caras têm sua própria disciplina. Agora, se você não tem empresário. Agora, se você tem empresário na realidade e não quer fazer as paradas, você tem mais é que se fuder mesmo. Porque não tem outra. Você tem pessoa por trás que tá cuidando da sua carreira, que quer fazer a parada acontecer, só se permita. E seja uma pessoa também. Então, aquele foi um casamento perfeito para a situação que estava acontecendo. Eu não sei o que o Léo falou aqui no podcast e tal, que ele veio. É igual eu falei, eu sempre fui muito fã dele porque em alguns momentos ele conseguiu sim implementar na cabeça dos artistas o que ele queria, qual que era o propósito dele. Não é à toa que hoje o Luan da BS só simplesmente é o dono de toda a estrutura que era de Funk Explode. Bom, porra, o cara era um artista do Léo e hoje ele já é o dono de uma parada que foi do ex-empresário dele, porque ele saiu do ramo. Então, tipo assim, o cara pegou a visão toda do bagulho. Ele pegou a visão de como ser artista, de como ser empresário, ou seja, o cara deu aula mesmo, realmente ele deu aula. Um aprendiz, né? Ele fez a parada acontecer de 0 a 100, porque ele não só foi artista, ele foi artista, mas ele pegou toda a referência. Se ele não tivesse pegado toda a referência, ele não conseguiria tocar o barco como ele tá tocando. E ele falou aqui no podcast, ele falou assim, um dos caras que eu acredito, assim, sinceramente, que vai regaçar aí nos próximos anos e que já tá arregaçando, ele citou esse nome aí, falou, Luan da BS, cara. Luanda BS Esse é o cara, nome do cara. Luanda BS é o nome do cara. que ele falou, o Que moleque tem disciplina, o moleque tá junto quando tem que às tá vezes eu junto. vejo, às vezes eu ouço coisas que, tipo, eu não me sinto bem de me deslocar da minha casa pro estúdio e gastar 30 minutos. Eu não vou falar, dando só um exemplo. O Luanda BS mora no mínimo, no mínimo, 1 hora do estúdio dele, no mínimo. E ele vai todos os dias. Não importa a hora, mas ele vai todos os dias. No dia bom, no dia ruim do Luanda BS, ele tá dentro do estúdio. Não precisa de falar do artista de BH, não? Beleza. Vamos falar do artista de fora. Dando só um exemplo básico, o Rian SP. Porra, o cara tá, tipo, porra, é até sacanagem falar, mas o cara tá muito bem financeiramente. O cara tá muito bem posicionado na mídia. Se ele ficar sem gravar a música esse ano, não vai mudar nada pra carreira dele. Ele vai continuar fazendo shows, porque todas as músicas deles estão engajadas. Mas o cara não sai de dentro do estúdio, velho. Porque o cara entendeu que o que mantém um artista hoje no segmento é a constância. O cara entendeu isso. Então, se ele pelo menos pensar que alguém vai ultrapassar ele, não é por maldade, não. É porque ele faz por ele, pela família dele, ele vai pro estúdio. Então, o erro do artista hoje é isso. É se permitir demais. E não permitir que o empresário, o produtor, ou quem está responsável pela carreira, realmente põe a mão na massa e executa o que tem que ser, o que é preposto pro artista fazer.